A gente já fez visita em espaço em que a professora disse que o alarme dela era as panelas do anexo. Ela dormia no canto, né? Isso, Pascoal, passava a semana inteira nessa escola e dia de sexta-feira ela pegava uma carona para conseguir chegar num espaço, num local que tivesse transporte. O que efetivamente leva o fechamento das escolas do campo? E na Bahia há um movimento de fechamento de escola do campo, aqui em Ilhéus também. Então, o que leva efetivamente ou dificuldades ou problema para o fechamento das escolas do campo? Eu vou começar e Pascoal com certeza vai estar... eu vejo, né, é um fenômeno muito complexo, mas também é um fenômeno, digamos que multifatorial, né? Costuma acontecer de várias formas, né? Nós tivemos na última terça, né, uma análise, né, um resultado de um diagnóstico feito, né, elaborado pela questão de um grupo de trabalho, como é, Pascoal? O diagnóstico da educação do campo. Isso. E aí lá foi retratado, né, alguns aspectos, digamos que quantitativos, e a gente acabava discutindo sobre isso. Então, existem diferentes fatores. Tem os fatores políticos, né, econômicos, demográficos, e tem a questão dos fatores, digamos que estruturais. Então, a gente tem uma relação, por exemplo, relação de número de alunos, um esvaziamento populacional, aquilo que Pascoal trouxe de algumas situações de municípios próximos que levam as nossas crianças, né? Então, e muitas famílias às vezes se deslocam, né, para a área urbana, porque precisa melhorar a sua condição de vida, enfim, por vários outros fatores. Às vezes, pouco aluno matriculado é um dos fatores, né, que a gente percebeu nos nossos acompanhamentos, né, e questionamentos aos gestores, à própria comunidade, né? Tinha pouco aluno aqui. Um outro fator que, em alguns casos, é considerável inviável, que os alunos transferidos para unidades maiores, né? E assim, e as comunidades rurais, elas têm uma dificuldade, assim, eu vou pensar na questão climática. Eu tenho comunidades que esvaziam para uma outra comunidade, né? Às vezes dentro do próprio campo ali. Então, um movimento sazonal, assim? Isso, isso, dependendo da questão de colheita, né? Uhum. Tem a questão da política de nucleação escolar, que é uma política administrativa. Então, ela faz uma nucleação, leva aqueles meninos para lá. Então, aí fecha algumas salas. A gente está falando de fechamento de escolas, os anexos, né? E poderia fechamento até de salas também, né? Isso. E aí transfere os alunos para uma escola central, como a gente chama aqui em Ilhéus, né? De sede, né? Com mais infraestrutura. Aí tem um outro argumento que é oferecer melhor qualidade e os recursos pedagógicos. É um dos argumentos, né? Eu estou falando aqui, porque quais são os fatores? A gente tem que pensar também no que é colocado como desculpa para se fechar uma escola, se é que a gente consegue ter desculpas, né, para fechamento de escola, né? Tem a questão do aumento do tempo de deslocamento, que diz que os meninos levavam um tempo maior para ser, né, do local que mora para aquele espaço, e que em outro local é mais perto, aí vão acumulando. Então, isso fazia parte da política, faz parte da política de nucleação, né? Às vezes a gente fala assim, escola nucleada, escola anexa, a gente não entende esse processo histórico, né, que é necessário. O conceito mesmo, né? A falta de infraestrutura, a falta de manutenção nos espaços. Muitas vezes o prédio entra num colapso, assim, um estado total de abandono, que o poder público ele não vai fazer nada mais, né? Não vai reformar. Tem um outro problema que leva ao fechamento, déficit de professores, né? De pessoal trabalhando, de funcionário, né? Da equipe trabalhando, né? A dificuldade de deixar um professor naquele espaço. A gente já fez visita em espaço em que a professora disse que o alarme dela era as panelas do anexo. Ela dormia no canto, né? Isso, Pascoal, passava a semana inteira nessa escola e dia de sexta-feira ela pegava uma carona para conseguir chegar num espaço, num local que tivesse transporte. Então, o déficit de profissionais para o campo tem sido muito alto. Muitas pessoas negam, né? Por várias situações.
Muitos professores, eles não moram na comunidade. Seria o ideal, né? Mas a gente não tem essa realidade assim, são poucos. E sem profissionais suficientes, a escola ela não consegue se manter, né, no seu funcionamento. Tem também, que aí eu vou passar para Pascoal, a questão da falta de política pública, da ausência do diálogo com a comunidade. Tem escolas que são fechadas que a comunidade não sabe, a comunidade não opinou, a comunidade não foi ouvida. Toma um susto, né? A gestão dos recursos e as decisões políticas, né? Tem escolas que são fechadas por uma questão de decisão política, né? Então, assim, a gente conhece, sabe disso. E aí, por esses fatores todos, a gente tem todo um problema aí, né? De desvinculação da escola com a comunidade, no seu sentido cultural, no sentido de identidade. Você vai fechando, você vai abandonando, né?